Boa tarde na presença de Deus. Glória a Deus. Que vençam hoje, amanhã e sempre. Que Deus os abençoe com todas as bênçãos do poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Vamos entrando, vamos compartilhando das maravilhas do Senhor, de tudo aquilo que Ele está a realizar em nós, por nós e através de nós. Este é o episódio de número 16 do nosso tempo de curar. Oh, meu Deus do céu, que tempo precioso, que tempo maravilhoso este que o Senhor tem reservado para nós. Nós estamos aí nos aproximando de um tempo novo, nos aproximando de uma transição de tempo. Nós iremos sair de um mês e vamos para um novo mês. Um ciclo de mês se fechará e um novo ciclo de mês se abrirá. E eu quero declarar e decretar que esta temporada que está chegando já é a melhor temporada da sua vida. No nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Eu declaro e decreto o favor do Senhor sobre ti, sobre os teus, sobre tudo, sobre todos que levam o teu nome. Haverão boas notícias no nome poderoso, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Estou grato ao Senhor pela oportunidade de estar aqui em mais esta tarde, em mais este tempo de curar, servindo ao Senhor, servindo a sua vida, amando ao Senhor e amando o que Ele ama. E Deus ama você. Você é importante para Deus. Você é o projeto de Deus na terra. A sua família é projeto de Deus na terra. Família é projeto de Deus. Amém? É por meio da família que Deus realiza todas as coisas. Por isso que Satanás odeia a sua vida, odeia a sua família, mas o nome de Jesus ele está derrotado. No nome de Jesus ele solta tudo aquilo que leva o teu nome, tudo que é seu no nome de Jesus, ele não pode mais segurar, ele não pode mais aprisionar. E eu estou sentindo no meu espírito uma palavra sendo liberada, gerada, que é libertação de vícios no nome do Senhor Jesus. Se algum viciado na sua família, algum viciado no meio dos seus parentes, algum viciado na sua linhagem, se você luta contra o vício, quer seja qualquer vício, vício químico, vício sexual, vício psicológico, qualquer vício, qualquer mania, distúrbio, compulsão, no nome de Jesus, a liberdade do Senhor chega na sua vida, chega na vida da sua família, no seio do seu lar, no meio dos teus parentes, no poderoso nome de Jesus. Os demônios têm que saltar agora, têm que soltar, têm que sair, no nome de Jesus, porque é no nome de Jesus, amém, é o nome de Jesus que está a ser liberado, é o poder do Espírito Santo que está a realizar todas estas coisas, amém. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Pai, santo é o teu nome. O Senhor é lindo. O Senhor é maravilhoso, Pai. Ah, se não fosse o Senhor, se não fosse a sua graça, o seu favor, perdidos estaríamos. O que seria de nós sem o Senhor? Sem o teu amor, que nos foi revelado na face de Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, está fazendo agora e ainda fará, antes que este dia termine. Obrigado, Pai, por cada pessoa que está a ser tocada, tanto agora, online, ao vivo, como também através da gravação, onde chega a minha voz, teu poder chega, a tua presença chega, a tua palavra chega. Te damos todo o louvor, toda a glória e toda a honra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Compartilhe no nome de Jesus, compartilhe essa live, compartilhe esta transmissão, este vídeo, amém, ficará gravado, lembrando que estamos a transmitir pelo Instagram, Mateus Pontes _oficial. Ainda não nos segue? Passe a nos seguir no nome de Jesus, interaja conosco, curta, amém, comente e
compartilhe no nome de Jesus. Iremos transmitir também pelo YouTube, tá bom? A reprise deste mesmo vídeo às 18 horas do meu horário local. E se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, canal da família, família APN Church, você pode acessar pelo YouTube, @APN Church. Se inscreva no canal, ative as notificações. Meu Deus, eu quero te encorajar. Ontem, deixa eu comentar sobre isso. É de extrema importância. Já entraremos na reflexão e finalizaremos com a ministração. É somente eu quero compartilhar para aumentar a sua fé, para testemunhar que Jesus Cristo fez uma vez, Ele está fazendo de novo, Ele fará de novo. Ele fará na sua vida, família, no nome do Senhor Jesus. Não é impossíveis para o nosso Pai. Amém? Vocês lembram que em algum momento da transmissão de ontem, do vídeo de ontem, eu estive a comentar sobre a Arena da Liberdade, que haveria a Arena da Liberdade às 18 horas de ontem, na Avenida Nazaré Filgueiras, número 2923, bairro Alvorada, que seria um tempo poderoso de libertação, de cura, onde especificamente nós estaríamos a ministrar sobre estas coisas que eu comentei, que em todos os cultos, em todos os encontros, a libertação, a curas, a milagres, a profecias, a revelação, todos os cultos, porque a palavra de Deus está a ser anunciada, e a palavra de Deus, ela realiza todas estas coisas, amém? Mas que ontem nós estaríamos especificamente ministrando sobre isso, dedicando todo o tempo sobre isso, você lembra? Pois bem, ocorreu, uau, ontem foi a primeira arena do ano, e foi extraordinária, foi sobrenatural. O que o Pai realizou, eu não tenho palavras para descrever, eu não tenho palavras para descrever, mas você pode ver lá no canal do YouTube, @PNChurch, tá? Nós transmitimos tudo para a glória do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Transmitimos tudo, desde a mensagem, a palavra, a ministração da palavra, até as demais ministrações, ministração de libertação. Meu Deus do céu, você pode acompanhar lá no YouTube, @APNChurch. Eu vou resumir aqui, eu vou tentar resumir, certo? O Senhor, Ele nos ensinou através da sua palavra a gerar o ambiente para que nós vivenciemos aquilo que Ele deseja. O Pai, Ele nos ensinou que através da palavra de Deus é que nós vivemos a vontade de Deus. É impossível desvincular a palavra da vontade de Deus, a vontade de Deus da palavra de Deus. O Senhor veio nos denunciando algo muito, 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 muito sério, que as pessoas, elas querem as coisas de Deus sem Deus. As pessoas querem ser curadas, querem ser libertas, as pessoas querem ser livres, de opressões, elas querem prosperar, querem ter sucesso na vida, elas querem o que Deus pode dar a elas, mas elas não querem o Deus que tem todas as coisas e quer entregar todas essas coisas. Não porque as pessoas, elas são merecedoras, mas porque Ele é bom e porque Ele ama. Exatamente por isso. Porque Ele é bom e porque Ele ama. E porque Ele é a fonte da vida. Porque Ele é o Pai. E Pai significa origem. Ele é a nossa origem. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, a palavra de Deus diz que nós fomos criados à imagem de Deus. Deus não tem um corpo físico, Ele é um espírito. Então, nós fomos criados seres espirituais como Deus é. Antes de possuirmos um corpo físico, nós fomos criados com um corpo espiritual. Isso é ser imagem de Deus. E o mesmo texto diz que nós somos também a semelhança dele. Ou seja, nós fomos criados com o propósito de realizar o que Ele faz. E o que é que Deus faz? Deus governa desde os céus sobre tudo. Amém? Ele quer governar toda a terra através de nós. Aleluia, isso é maravilhoso. Então, tudo o que precisamos está nele. Tudo o que necessitamos está em Deus. E através da palavra dele,
nós experimentamos, nós vivenciamos todas estas coisas. É por isso que temos que ter a nossa mente, nossa alma renovada pela palavra de Deus, para que nós possamos vivenciar todas estas coisas. Então, o Senhor veio nos ensinando isso, amém, através da sua palavra. Então, o ambiente, as pessoas elas começaram a receber de Deus o entendimento, e as mentiras satânicas começaram a ser desfeitas. A primeira é que Deus não nos criou para viver aprisionados. Deus não nos criou para vivermos aprisionados em doenças, aprisionados por demônios, em vícios, ok? Em depressão, ansiedade, no câncer, no medo. Ele não nos criou para vivermos aprisionados nestas coisas. Outra mentira também que o Senhor desfez por meio da sua palavra foi que nós nascemos simplesmente para viver o agora. Não, nós nascemos para viver a vontade de Deus agora e eternamente. Glória a Deus. Agora e eternamente. Então todas essas coisas o Senhor vem nos ensinando, vem falando a nós. Uma terceira mentira que Deus, pela sua palavra, desfez foi que a cruz não é linha de chegada. A cruz é ponto de partida. Muitas pessoas recebem a Jesus e param. Recebem a Jesus e param na cruz. Não, a cruz é o início, é o começo. Nós temos que entender isso. Satanás tem mantido muitas pessoas, inclusive cristãos, aprisionados em doenças, enfermidades, em miséria, em frustrações, em perdas, em fracassos. Por quê? Porque estas foram enganadas de que a cruz é o final. Pronto, aceitei Jesus, vamos esperar Jesus voltar e enquanto isso vamos sofrendo aqui, vamos vivenciando como é que dá, entendeu? Então, não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. É preciso crescer. É preciso crescer no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Existe um trajeto a percorrermos. A cruz, ela representa a morte. Então, na cruz, morreu o eu e passou a viver Cristo em mim. Jesus Cristo é a imagem e semelhança de Deus e é o modelo de humanidade que você e eu devemos ser. Sim, por onde Jesus passou, por onde Jesus passava, as pessoas eram abençoadas, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, as pessoas eram transformadas no entendimento, as pessoas prosperavam, as pessoas recebiam propósito de vida, recebiam direção de vida. Aleluia. Então, ele é o modelo que nós devemos ser. Então, na cruz, morremos o eu para viver Cristo. É o que está escrito em Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu vivo na carne, ou seja, vivo nesta terra, a vida natural. Eu não vivo mais do jeito que era antes. Eu vivo pela fé em quem? Em Cristo Jesus, que me amou e se entregou no meu lugar. Isso é maravilhoso. Isso é poderoso. A cruz é o início. E ontem nós entendemos todas estas coisas. E ali o Senhor nos abriu o texto que está em Mateus capítulo 4. Naquela parte, no verso 17, que diz: e desde esse momento Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou seja, o reino de Deus. E a palavra-chave foi arrependimento. Você pode olhar lá no YouTube, no nome de Jesus, na íntegra. Que mensagem, que revelação o Senhor nos trouxe. Que entendimento o Senhor nos abriu. E ali
o Senhor nos abriu o significado de arrependimento, que significa mudança radical, mudança de mentalidade. O Senhor também veio nos abrindo, que significa voltar, retornar à origem. E ali nós recordamos, o Senhor nos trouxe a lembrança de que nós fomos criados por Deus, que Deus é a nossa origem, que Deus é a nossa origem. E ali o Senhor, Ele chamou as pessoas ao arrependimento, a voltarem, a retornarem a Ele. Uau! E agora eu vou lhe abrir o que mais me impactou. Uma senhora de 78 anos, primeira vez conosco, visitando a família, ela foi até o altar. Ela levantou a mão. Todas as vezes que eu falava, há mais alguém que quer receber a Jesus? E ela levantava a mão. Ela no altar já levantando a mão. E continuava a levantar a mão. 78 anos. Que coisa tremenda. Então ela abriu aquele momento maravilhoso. 78 anos depois de nascida, ela decidiu voltar à origem, voltar ao Pai, por meio de Jesus Cristo, Rei da Glória. E ali oramos por ela e ela nasceu de novo. Nós vimos ao vivo, a cores. Está registrado, você pode acessar @PeggyChurch. Aproveite e se inscreva no canal. Curta, comente, compartilhe também, para que mais pessoas sejam abençoadas através desta mensagem e da atmosfera. Porque não parou por aí não, tá? Ela entregou a vida dela a Jesus. Depois fiz uma segunda ministração perguntando às pessoas que queriam, que gostariam de reconciliar-se com Cristo, que estavam afastadas do caminho. Uau! 2 filhas preciosas de Deus haviam chegado atrasadas, certo? Primeira vez também no ministério, ainda não sabiam direitinho acerca do horário, da localização, vieram de longe. O Senhor as trouxe e elas levantaram a mão juntas. Cada uma levantou a mão. E chamei elas ao altar, elas foram ao altar com muita alegria. E ali o Senhor começou a me revelar algumas coisas da vida delas, sobre obras de maldade que haviam sido feitas contra a mãe, que atingiu a filha. Revelou também gastrite. Revelou também que quando elas entraram no ambiente, elas tiveram a sensação de estar em casa, em família. E ali elas se reconciliaram com Cristo. Uau! 3 projetos preciosos de Deus, 3 almas, filhas preciosas. E não parou por aí. Não parou, apóstolo, não parou por aí. Havia uma outra visitante internacional, tá? Nós recebemos visitantes internacionais na família. Então, se você é da Venezuela, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Alemanha, Estados Unidos da América, você que é de outra nação, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, não interessa. Amém? Da França, venha. Da África, né? Angola, Moçambique, Uganda, venha nos visitar no nome de Jesus. Venha receber o que Deus está a derramar neste lugar, no poderoso nome de Jesus. E ela, sendo da Venezuela, estava ali, vizinha, né, de uma filha nossa, uma discípula maravilhosa de Jesus. Foi a convite. E o Senhor falou, chama ela, dá um abraço nela. Eu chamei ela. Estava ali ministrando, celebrando a vida daquelas 3 preciosas do Senhor. Chamei ela e dei um abraço nela. Falei, posso lhe abraçar? Abracei ela. Peguei ela aqui, abracei. E ela sussurrou no meu ouvido, eu quero reconciliar com Jesus. Não, primeiro, perdão. Deixa eu só na ordem certa, tá? Ela disse assim, eu quero uma oração pela minha família e eu quero me reconciliar com Jesus. Falou em espanhol, viu? Como eu entendo um pouquinho espanhol, entendi claramente, no nome de Jesus. E ali chamamos
ali a tradutora, né, para me auxiliar. E a pastora me auxiliou na tradução. E ela reconciliou com o Senhor. 4 almas preciosas. Uma nasceu de novo. 3 reconciliaram-se com Cristo. Mas não parou por aí. Depois houve a fila de oração de ministração. Inclusive, na página aqui no Instagram do Ministério, @PenguinChurch, ainda dá tempo. Você pode acompanhar lá pelos stories. É só o resumo, mas se você quiser ver na íntegra aquilo que o Senhor manifestou, operou nessa primeira arena da liberdade, eu já profetizo que na próxima você estará, você e sua família, o vizinho da frente, o vizinho de trás, o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, todos do teu bairro, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Se o espaço ficar pequeno, não se preocupe, nós vamos abrir outros espaços no nome de Jesus para que todos recebam o que o Senhor está a realizar, queridos. Nós tivemos a fila de ministração, onde ministrações específicas, pessoas ali, eu vou falar daquilo que houve, ok? Pessoas com opressões sobre os filhos, espíritos de enfermidade, gripe que não sarava, entendeu? Dores caminhando pelo corpo, obras de feitiçaria, pessoas que estavam enfeitiçadas, estavam com obras de inveja sobre a vida delas, não conseguiam dormir, não conseguiam prosperar, dores. Uau! Falando das duas mãe e filha preciosas do Senhor, que foram enviadas pelo Senhor até nós, até o ministério. Depois que eu ministrei, que houve ali o testemunho do que aconteceu, e isso foi impactante. Está gravado, você pode acessar lá no YouTube, @PenguinChurch, no nome de Jesus. Já se inscreva lá, no nome de Jesus, ok? Então, ela disse assim: eu possuía 2 esporões no calcanhar. Quem sabe o que é o esporão? É uma deformação que há no calcânio, né? Começa a sair uma cristazinha, por isso que chama de esporão de galo, que causam dores terríveis. Há pessoas que não conseguem mais nem caminhar devido às inflamações. Pisar no chão é pisar num monte de espinhos. Nunca tive, mas já ouvi relatos de pessoas. E como eu sou ministro do Evangelho, ministro curas, milagres, libertação, eu pesquiso, investigo algumas doenças que são comuns, enfermidades que são comuns. Então, eu possuía nos 2 pés. Se em um pé já é ruim, imagine nos 2, certo? Então, ela também sentia dores em todas as articulações, estava com dores. Foi ministrada. As dores desapareceram instantaneamente. Ela pisou firmemente com os 2 pés no chão. Uau! Constatando que foi completamente curada. A filha foi curada de gastrite. Lembra que o Senhor havia me revelado? Eu falei gastrite. Foi livre da gastrite. Tinha ansiedade, foi livre da ansiedade. Ela estava toda tremendo, né? Ela não estava discernindo. Eu perguntei para ela: você ainda está sentindo ansiedade? Ela falou: eu tô. Eu falei: qual era o sintoma? Ela falava: eu me tremo toda. Aí o Senhor falou: não, ela está tremendo pela minha presença. Aí eu perguntei, falei: olha, você sabe a diferença de quando você tremia por causa da ansiedade? Ela falou: sim. Verifica aí se é o mesmo tremor. Ela falou: não, é diferente. Eu falei: porque é a presença de Deus. E aquela jovem caiu de joelhos na presença de Deus. Ela foi ministrada. Que coisa linda. E eu digo mais, e a senhora de 78 anos também estava na fila de oração? Ansiosa, depressiva. Falou: boa tarde na presença de Deus. Meu filho Lucas, tá aí, ó. Tava lá também, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Tava lá, viu tudo. Participou também, recebeu a graça de Deus, no nome de Jesus, na fila de oração e ministração. A apóstola falou, hein, filho? Botou a mão na sua testa e o fogo de Deus queimou poderosamente sobre ti, hein? É impossível aquilo que Deus quer realizar dar errado. É impossível se permanecermos na sua palavra. A palavra de Deus é maravilhosa. Glória a Deus pela sua palavra. E aí, a senhora de 78 anos, ó, ansiosa, depressiva, sim, foi ministrada. Ela desde que entrou, vou ser claro com você, desde que ela entrou, ela não parava de tremer. Ela falava: eu tô muito emocionada, eu tô muito nervosa. E ela tremia e pegava na nossa mão e nós abraçávamos ela tremendo. Ela não estava entendendo
que é a presença de Deus. A presença de Deus tocando o corpo, tocando a alma. Uau, aleluia! Ela foi completamente livre da ansiedade, livre da depressão. São espíritos de tormento. Tudo isso na fila de ministração. Houveram também outras ministrações, não cabe aqui, não dá tempo de compartilhar tudo, que já quero entrar na mensagem. Mas foi uma arena extraordinária, meu Deus do céu. Fora depois que, né, a câmera foi desconectada, o culto terminou. O Senhor operou coisas tremendas, extraordinárias, que no tempo devido eu vou trazer a voz. Você está vendo esses olhos aqui inchadinhos? Meus olhos estão inchados, é porque eu acordei agora, tá? É que eu estava a chorar. É que eu estava a chorar. É que eu estava a glorificar Jesus, porque Ele é maravilhoso. Não troque Ele por nada e nem por ninguém. Tudo que você precisa está nele. Sem Ele, assim como sem Ele, nada do que foi criado existiria. Sem Ele, nada do que existe se mantém. Sem Deus, sem Jesus, sem o seu Espírito, ele está desligado da fonte da vida. E como um celular, depois que se tira da tomada, a bateria vai descarregando, vai reduzindo até zerar e pum. Tem gente que diz assim, o celular morreu, acabou de morrer. Porque acabou, apagou. Assim é quando nós nos desconectamos de Deus. Quando nós nos distanciamos da presença de Deus. Eu estava a chorar. Porque boas notícias chegaram em todos os aspectos. Eu quero declarar boas notícias chegando sobre a sua vida, boas notícias chegando sobre a sua família, boas notícias chegando aos teus parentes, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Creia nisso. Glória a Deus. Então, a arena foi sobrenatural. O que dizer se não sobrenatural? E mais o Senhor fará. Na estação espiritual que vem, na estação de verão, nós teremos a segunda arena do ano, tá? A cada estação, são 4 estações, haverá uma arena. A Arena da Liberdade nós tivemos agora na estação de primavera, a estação em que os reis saem para a guerra. E na estação que vem, na estação de rompimento, daqui a 2 meses, nós teremos novamente. Você pode estar a participar, tá? Mas se deseja, não espere a arena, né? O Senhor está a operar continuamente. E há muito do que Ele está fazendo nos nossos cultos, serviço à família, serviço profético. Nenhum culto é igual. Nenhum culto é igual. Tudo é diferente. Tudo é diferente. Porque Deus é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus do novo, do renovo. Receba renovo na sua vida. Receba renovo na sua família, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém. Então foi só um resumo que eu trouxe. Quer ver na íntegra? @PengueChurch. Está lá gravado. Desde a mensagem inicial até todas estas operações, manifestações da glória de Deus. A Bíblia diz que onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. A Arena da Liberdade foi poderosa. Vamos avançando para concluir. Preste muita atenção nisso. Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus equilibrado. Pode olhar para a criação. Pode contemplar a criação de Deus, a natureza. Tudo está no devido equilíbrio. Ainda não está no equilíbrio original, ok? Porque está escrito lá em Romanos 8
que Deus sujeitou a criação à inutilidade. Então ainda não está na perfeição. Por quê? Por causa do homem, Gênesis capítulo 3, por causa do homem, a criação foi amaldiçoada. Então ela foi, neste momento, sujeita à inutilidade. Perfeita ela tornará a ser no fim, na consumação de todas as coisas, que já está perto, não tardará. Ok? Mas, mesmo e sujeita à inutilidade, a criação ela é perfeita. Preste atenção nisso. As águas, ela tem um equilíbrio perfeito. As águas têm os seus limites. Os mares têm os seus limites. Os rios têm os seus limites. Claro que há momentos em que a natureza, né, ela mostra a sua fúria, mas isso é por causa do pecado da humanidade. A natureza vomita, a terra vomita os seus moradores quando há contaminação por meio de assassinatos, drogadições, imoralidades, sangue derramado, sangue inocente derramado na terra, aborto, né, e todas as outras coisas mais que não cabe agora dizer, mas para você ter uma ideia. Então, mas há um equilíbrio. O Sol tem a distância perfeita da Terra. Se fosse um pouquinho mais próximo, nós não conseguiríamos suportar. A Terra seria o planeta vermelho, planeta Mercúrio, né? Mercúrio da vida, entendeu? Sem vida, sem nenhuma vida. Se fosse um pouquinho mais distante, seria como um Plutão da vida, né? Outros cuja a crosta ela é congelada. Iria congelar a crosta terrestre, iria congelar o planeta. Então tudo é equilibrado. Deus estabeleceu tudo tem o seu perfeito equilíbrio. A criação ela está equilibrada porque tudo partiu da palavra de Deus. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1, nós vemos o Senhor ali estabelecendo todas as coisas, o Senhor falando e as coisas surgindo. Ele falando e surgindo, ele falando e surgindo. Hajam árvores frutíferas e segundo as suas sementes e espécies e tudo mais. E ali passa a ver animais terrestres, animais selvagens, animais aquáticos, animais aéreos, e assim ocorre. Tudo em perfeição, tudo em equilíbrio. Por quê? Porque Deus é equilibrado. Equilíbrio é característica de Deus. Equilíbrio é a manifestação de Deus. Ok? Então todo aquele que é nascido de Deus deve viver em equilíbrio. Deve andar em equilíbrio. Deve manifestar o equilíbrio. Gálatas 5:22, falando do fruto do Espírito, dentre um dos gomos do fruto, há moderação, ou seja, equilíbrio. Amém? Então você precisa compreender isso no dia de hoje. Você não pode viver uma vida sem limites, com falta de limites. Você tem que viver uma vida equilibrada. Sal demais faz mal. Açúcar demais faz mal. Gordura demais faz mal. Carboidrato demais faz mal. Dormir demais faz mal. Trabalhar demais faz mal. Você está entendendo? Pensar demais, se preocupar faz mal. Temos que ver o equilíbrio. Também todas essas coisas que eu falei e outras semelhantes ou diferentes dessa, se forem de menos, também faz mal. Nós temos que viver em equilíbrio. E o único que pode trazer equilíbrio é Deus, pelo seu Espírito. Então eu oro no nome de Jesus. E eu peço ao Espírito Santo que Ele conceda equilíbrio. Que conceda equilíbrio à tua mente. Equilíbrio às tuas emoções. Equilíbrio às tuas vontades. Que você viva guiado pelo Espírito de Deus a partir do teu Espírito. E viva uma vida equilibrada no nome poderoso. O nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. E você não ande mais nos extremos. Você não seja nem de mais,
e nem de menos. E todos sejam impactados por esta manifestação de Deus através da sua vida. O mundo pode estar pegando fogo. As pessoas podem estar desesperadas. Mas você está tranquilo. Você está tranquila. Porque você sabe de onde vem o seu socorro. Seu socorro vem do Senhor. O socorro dos teus vem do Senhor. Que o quê? Fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Seja tocado pelo Senhor agora. Todo espírito maligno, demônio, espírito de trevas, que estavam agindo na sua vida, na sua família, que estavam agindo na sua alma, mente, emoções e vontades, que estavam agindo em tuas finanças, que estavam agindo contra o teu chamado, o teu propósito, a tua carreira, que estavam agindo contra o teu relacionamento, o teu casamento, estavam agindo contra o teu relacionamento com Deus. No nome de Jesus, todos estes estavam agindo no seio da tua casa, da tua família. Saiam agora em nome de Jesus. E eu declaro a tua liberdade. Seja livre. Seja livre em nome de Jesus. Espíritos de enfermidade que estavam a trazer picos de pressão, de insulina, para mais, para menos. No nome de Jesus, saiam agora. É no nome de Jesus. Saiam agora. Sejam curados, sarados, no poderoso nome, o nome de Jesus. Deus te abençoe com todas as bênçãos no nome de Jesus. Um prazer ter estado contigo e mais este tempo de curar. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Que você vença hoje, amanhã e sempre. No poderoso nome de Jesus. Eu quero te encorajar. Você que é jovem, jovem solteiro, que não é casado. Amém. Hoje, às 19h30, lá na Embaixada do Reino, na Avenida Nazaré Filgueiras, número 2923, bairro Alvorada, haverá um encontro jovem. Sim, encontro jovem, jovens inconformados, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Presença, palavra e poder. Os jovens estão a pertencer a uma família, sabe? E uma família que não se conforma com o estado deste mundo. Não se conforma com o rumo que as coisas estão a caminhar. Que estão a viver Cristo verdadeiramente. Que estão a decidir por Cristo verdadeiramente. Jovens que estão a impactar. Amém. Que estão a trazer curas, milagres, libertações por onde vão, por onde passam. Então, você tem esse anseio no seu coração, você que admira aí grandes movimentos, né, de avivamento. Aqui, bem aqui na cidade de Boa Vista, estamos a viver um poderoso avivamento. No nome do Senhor Jesus, você pode se integrar, você pode pertencer a esta família maravilhosa. 19h30, hoje, 19h30, na Avenida Nazaré Filgueiras, 2923, bairro Alvorada. Deus abençoe, que vençam hoje, amanhã e sempre, no nome de Jesus. E nós nos encontramos. Shalom.